bom dia. Está começando mais uma análise aqui pela TV Mar, canal 25 na NET. Crise. Esta é uma das palavras mais citadas quando falamos de construção civil. Entre janeiro e julho, foram demitidos 184 mil trabalhadores no país. As previsões mais pessimistas apontavam que neste final de ano seria 500 mil desempregados no setor. Uma análise dessa semana recebe o presidente do Sindicato da Indústria da Construção de Alagoas, Alfredo Breda. Presidente, muitíssimo bom dia. Qual é o tamanho da crise, se é que ela existe em Alagoas? Bom dia, Odilon, bom dia, telespectadores. Na verdade, existe crise. A crise todo mundo sabe, não tem como se falar em outra palavra nesse momento para não ser crise. Existe desemprego, sim. Hoje até foi publicado o novo índice de desemprego no país, que ele ficou em 7,5%, um pouquinho abaixo do mês anterior, que tinha sido 7,9%, ele foi para 7,5%. É o maior índice de desemprego desde novembro de 2008. E interessante é que em novembro de 2008 nós tínhamos 7,6%. Chegamos em 2013, em novembro de 2013, com 4,8%, quer dizer, um índice normal, bom de desemprego, 4,5%, mais ou menos isso. E de 2 anos para cá, de novembro de 2013 até agora, nós retornamos a novembro de 2008, quando foi o auge da crise americana e mundial. Então, temos que falar em crise, sim, hoje, mas temos soluções para tudo isso, tá? E falamos em crise política também, tá? É importante... A crise política ela é maior que a econômica ou é a crise política que acabou puxando a econômica? Na verdade, a crise política ela é maior do que a econômica. Isso aí eu não tenho dúvida. Isso aí vocês não têm dúvida nenhuma. Isso aí eu não tenho dúvida, né? ela é maior. Agora, e ela que puxou a crise econômica. Eu vinha falando e com os colegas, isso desde o começo do ano, meados do ano mais fortemente, que até dezembro eu acreditava, a nossa crença é que resolvessem os problemas políticos. Os políticos em Brasília se entendessem, chegassem a um acordo com o executivo, judiciário e legislativo e resolvessem o problema político e o país voltaria a ter um rumo a partir de janeiro. O que não ocorreu, infelizmente, que há 2 meses atrás a gente achava até que ia ocorrer, estavam se entendendo, estavam começando a se entender, mas não ocorreu. Bom, então o resultado é esse de hoje. Se não resolvermos o problema político até março, aí o ano de 2016 vai ser perdido em todos os setores, não só na construção civil. Por que março? Porque março, eu dou assim, nós estamos dando como limite, porque são os 3 primeiros meses do ano, que não se acontece muita coisa no país, até por conta de carnaval, férias, a Semana Santa que vai ocorrer em março. Então, o que é que a gente imagina? Até março já não ocorria muita coisa mesmo, se eles se entenderem. Tem 3 meses para acharem um entendimento, seja o que for, e dar um norte no país a partir de março para dar mais credibilidade internacional, não só em nível nacional, mas em nível internacional ao país. A Fiesp, presidente, ela começou a defender para se poder resolver esse impasse no país, já começou a encampar a tese do impeachment. Talvez para se tentar resolver mais rapidamente essa crise e também considerando que a presidente Dilma perdeu o rumo tanto da economia como também na política brasileira. Vocês têm consciência de que o impeachment hoje ele resolveria, ele colocaria um ponto final nessa situação e aí o país poderia se pensar em 2016 de uma maneira diferente ou se projetaria de uma maneira diferente? Esse é o entendimento do Sinduscom? Na verdade, o que é que a gente tem que observar? Primeiro, que é verdade que o Brasil, o governo brasileiro perdeu o rumo.
Ele perdeu o rumo, quer dizer, desde o começo, final de 2014, 2015, ele não conseguiu se acertar, não conseguiu acertar por conta do problema político, vale ressaltar. Mas o governo perdeu o rumo realmente. Mas não quer dizer que a solução seja o impeachment ou não. Na verdade, nós não temos um posicionamento se a gente é a favor ou contra. O que a gente precisa é que até março esteja resolvida a situação de impeachment. Se vai haver impeachment, que haja o impeachment. Se não vai haver, que não haja e que dê credibilidade ao governo que aí está. Para nós, o importante é que tenha uma definição até março, para que daí o governo foi legitimado pelo Congresso, segue o governo. Não foi legitimado, faz o impeachment, mas segue o governo. Então, a gente tem que seguir com uma política, tem que mudar e tem que ter uma política econômica e política. Política, econômica e política, o nome, mas é isso aí que tem que... Que é redundante, mas exatamente, na verdade mas é o que tem que haver no país para que a gente comece a ter um norte e esse ano a gente tenha, em 2016, uma estabilidade. Crescimento a gente já sabe que não vai haver, mas que haja uma estabilidade, para que em 2017 a gente volte a crescer mais fortemente. Michel Temer no poder, vocês consideram essa possibilidade, já que houve também, se detectou que ele teria cometido o mesmo crime que a Dilma hoje é responsabilizada, no caso de a ideia do crime de responsabilidade pelas pedaladas fiscais, o Michel Temer também cometeu isso daí, enfim. Se o Temer assumir o poder, também não vai gerar um cenário de dúvidas, um cenário incerto, já que tramita uma ação no TSE contra a Dilma, contra a chapa, no caso? Sim, pode gerar, mas o que é importante é que esse impeachment, essa possibilidade de impeachment, eu volto a dizer, ela é política, não é técnica. Isso aí a chapa inteira ou só da Dilma? Na verdade, o impeachment tem que ser só do presidente hoje. Só da Dilma? Exatamente, eu acho que é assim. Se tiver que ter, é só da presidente, assume o vice-presidente, até para que haja uma estabilidade no país. Estabiliza? Nós não sabemos, não é com o Temer. Pode estabilizar com o Temer, pode ser qualquer que seja o Eduardo Cunha faria só a transição, mas ainda assim ele está numa situação muito pior. Claro que não pode ser Eduardo Cunha, óbvio. Isso tem que ser... Para você já é também ponto de consenso de que ele não teria condições Não, claro, não tenha dúvida. Isso aí teria que ser Michel Temer, no último caso, um presidente supremo por uma quer dizer, fatalidade, vamos dizer assim. Mas qualquer que seja a pessoa assumir o poder, se houver impeachment, vai dar um rumo. Se permanecer a presidente Dilma, também vai dar um rumo. Isso aí vai ser uma decisão política. É isso que eu quero enfatizar. Nós não temos uma posição, olha, tem que ter impeachment ou não. A gente precisa que tenha uma definição para que o país volte a ter um norte. Presidente, o Minha Casa Minha Vida, ele era tratado como uma esperança da Constituição Civil. Aliás, sempre foi tratado como uma esperança da Constituição Civil. O FGTS teve 8 bilhões de reais anunciados em outubro para o programa federal. O que é que o Ciro dos Cunha espera para Alagoas? O Minha Casa Minha Vida é um programa fantástico. Isso aí você tem que tirar o chapéu para o governo federal, à época o governo Lula e com a participação da presidente Dilma. Então, isso foi um trabalho, quer dizer, que nunca se imaginou, história, né? Nunca nessa história, que não é essa, mas que isso nunca aconteceu no Brasil. Então, nós hoje, o que nós construímos de casa, a gente construiu casa para a população inteira do Chile. Então, imagine você construir, são 4 milhões... 102 mil habitações em Alagoas. Né? São 115 mil aqui em Alagoas. Já são 115 mil aqui em Alagoas. No Brasil, mais de 4 milhões, já foram entregues quase 3 milhões. Então, o Minha Casa Minha Vida é um programa fantástico. Esses 8 bilhões e 600, mais ou menos, que o FGTS liberou, esse dinheiro, ele liberou já parte do dinheiro, para pagar o que havia de atrasado nas construções, porque o governo federal, esses recursos para o Minha Casa Minha Vida faixa 1, essas mais populares, ele advém do Tesouro, recurso do FAR, do Fundo de Arrendamento Residencial, e do Tesouro. E o Tesouro não conseguiu mais honrar com os compromissos. Então, a solução foi pegar dinheiro emprestado com o Fundo de Garantia, tá? E esse dinheiro é o que está pagando essas obras do governo. Esse dinheiro foi exclusivamente para pagar o que está atrasado e o que está sendo produzido.
mas que não dá para pagar tudo que está sendo produzido. Então, Minha Casa Minha Vida hoje, a gente não pode falar em Minha Casa Minha Vida 3. A gente vai continuar falando no 2, porque o 3 o governo não tem condição de lançar. Hoje eu não vejo possibilidade. A dívida hoje, o senhor disse que esses 8 bilhões foram para pagar a dívida. Perfeito. A dívida hoje do setor ou do governo federal com o setor é de? Na verdade, esses 8,6 bilhões seria dívida do governo até meados de 2016. É o que ele vai ter que pagar até 2016. A partir de junho de 2016, o governo tem que disponibilizar recurso do Tesouro para pagar. Se ele não tiver recurso, ele não vai conseguir honrar com esses compromissos. Mas aí, no caso, seria uma nova pedalada. Eu não sei como é que ele vai fazer, né? Eu não posso falar em pedalada. Se ele pegar o dinheiro do FGTS, é uma pedalada. Na verdade, foi um empréstimo, ele está pegando um empréstimo para pagar e esse dinheiro vai ser pago, tá? Isso aí não é, eu não sei como é que o Tribunal de Contas vai entender essa situação. Mas esse recurso do FGTS foi aprovado pelo Conselho Curador do FGTS e é um empréstimo que foi feito com garantias das unidades habitacionais que estão sendo entregues, tá? Essas fiscalizações do TCU hoje, e aí quando a gente fala de fiscalizações, a gente também, claro, cita a questão da pedalada fiscal no governo Dilma, agora o relatório mais recente quanto à questão do Canal do Sertão em Alagoas, eles pegam detalhes até quanto à questão do tipo de brita usada, o tipo de cimento usado, a diferença das medições colocadas adiante pelos técnicos do governo federal, os técnicos da Secretaria de Infraestrutura em Alagoas, enfim. Esse detalhismo técnico hoje do TCU, ele atrapalha o país no dia a dia da construção civil? Como é que se poderia encontrar uma alternativa, digamos assim, diplomática, que não prejudicasse, claro, não gerasse dúvidas quanto à questão da corrupção no país, mas ao mesmo tempo não prejudicasse o setor, se é que isso prejudica? Na verdade, o TCU ele tem por obrigação fiscalizar as obras que ocorrem no país. Não tem jeito, isso aí é necessário e é importante para o país que haja essa fiscalização. Você observa mesmo com toda essa fiscalização que existe no país, aconteceu o que aconteceu com a Petrobras. É um absurdo o que aconteceu, nós não concordamos com isso e achamos que o trabalho ainda foi falho dos técnicos do governo, então tinha que ter havido uma fiscalização mais forte junto à Petrobras. Quanto a essa questão de atrapalhar as obras, eu não acho que atrapalhe. Na verdade, o que precisa haver é um entendimento de como deve ser executada a obra. Então, a grande dificuldade que nós temos é licitar uma obra com aquele preço básico para fazer aquele serviço. No decorrer da obra, aparecem algumas coisas não previstas. Um tipo de escavação, aparece uma pedra, chegou aqui só tem rocha, você vai ter que escavar em rocha, você tem que mudar o tipo de escavação, você vai ter que dinamitar, vai ter que gastar mais, né? Então vai ter que gastar mais. E isso, para você justificar o aumento do custo de uma obra junto ao governo federal, é muito difícil. E junto à TCU também. E aí começam a causar esses problemas que você está citando aí. Mas na grande maioria, esses problemas todos são resolvidos. Atrasa um pouco a obra, mas eles são resolvidos, são esclarecidos, tá? Na sua grande maioria. Ocorrem casos, sim, de problemas, como esse da Petrobras, que aí a gente não tem nem o que discutir. Mas tem casos que nesse caso do Canal do Sertão, eu não acredito que tenha havido nenhum problema. Mas eu insisto nessa questão da TCU, porque toda vez que o tribunal ele coloca um relatório sobre obras e também sobre obras em Alagoas, considerando que nós temos tantos casos de corrupção, aí paira no ar a dúvida a respeito exatamente da condição dessas obras, dizendo, olha, se o TCU identificou uma irregularidade é porque tem alguém ganhando com isso daí, alguém ganhando muito bem por fora. É assim que se deve pensar? Não, de modo algum. O que eu entendo e o que eu percebo é o seguinte, as obras, quando você pega uma planilha de uma obra, de um canal do sertão, de uma obra de esgotamento sanitário, de abastecimento de água, você pegar a planilha, a quantidade de itens que tem nessa planilha é absurda. Se você
Uma planilha de uma obra, vou dar um exemplo aqui, uma obra de 10 milhões de reais de esgotamento sanitário. Uma planilha dessa tem 38 páginas de itens, um bocado de itenzinho, 38 páginas. Quantos itens tem? O senhor já contou? Eu não me lembro, sinceramente, mas numa página, pelo menos dessa aí, cabem 50 itens. Se você tem 40 páginas, então imagine aí 2.000 itens. É uma coisa assim... Isso para uma obra de 10 milhões de reais. Milhões. Imagine uma obra como o Canal do Sertão, uma obra de 400 milhões de reais. Então a quantidade de itens é absurda. E o TCU vai fazer a sua análise e detecta ali que tem 2 itens com problema. Então, você imagine 4.000 itens e aí ele detecta que tem 2 com problema. Então, não tem nem o que se discutir. Existem problemas, acontecem problemas e tem que ser corrigidos. O que tiver errado tem que ser corrigido. Esse aqui está errado, não pode ser assim, tem que ser assado. Quando se resolve, devolve-se o que foi feito, compensa-se na planilha e resolve e vai para frente. Mas eu não acredito em desvio nem nada disso, não acredito. A burocracia atrapalha nisso? Bastante. Esse é um dos grandes problemas da burocracia no país. A burocracia em todos os sentidos. A gente começa pela questão dos impostos, que os impostos no país hoje não são claros. Como assim não são claros, presidente? Nós não sabemos quanto nós pagamos de impostos. A gente tem diversos impostos diferentes. Você começa pagando IPTU, taxa de localização, ISS, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, ICMS, diferença de ICMS, diferença de imposto de renda por conta do faturamento. Bom, a gente vai listar imposto aqui, passar o dia listando imposto. Tudo isso junto, fala-se em 37% de imposto. Bom, e que a gente entende, a indústria, a Confederação Nacional da Indústria, Federação, Sindicato, entende que isso aí chega a 43%. Então, são 43% de impostos misturados em cada... Então, a cada R$100 que você fatura, você perde R$40 aproximadamente. Perde, quer dizer, você paga ao governo 40% em impostos. Esses impostos, mas aí não é o problema, não é você pagar 40%, é como você paga. Então, você em sua empresa tem que manter uma outra empresa para aferir os impostos. Você tem que estar com gente cuidando para o INSS dar certo, para o PIS, para o COFINS, para todos esses impostos darem certo e cada um num dia diferente, num momento diferente, sobre um índice diferente que você tem que calcular em cada nota que entra ou que sai da sua empresa. Então, isso é uma confusão generalizada no país. Como sugestão, eu dei inclusive essa sugestão à presidente Dilma, quando ela veio em Maceió aqui há 2 meses, eu fui convocado pelo governador a discursar para ela e dei essa sugestão, presidente, dê um jeito de simplificar esse imposto, coloca um imposto único, faz eu emitir uma nota de 100 e pago 30 e não me cobre mais nada, ou pague 40, sei lá o que for, mas pague de uma vez, cada nota que eu emitir eu pago de uma vez e desapareça da minha frente o governo para me cobrar qualquer outra coisa, mas não. A gente paga, tem toda essa confusão para pagar e depois ainda vem a fiscalização dizendo, não, está errado, esse aqui não foi muito certo, esse aqui você pagou menos R$1 daqui, botou para lá. Isso é uma confusão tremenda no país, então essa burocracia dos impostos. Aí você tem as outras burocracias de documentos, de certidões, de carimbos. Então, é uma infinidade de coisas que você tem que fazer para conseguir trabalhar de forma regular no Brasil. A Dilma esteve aqui em novembro, no início de novembro. Hoje a gente já está próximo do final do mês de dezembro. Qual foi o impacto da vinda dela, pelo menos para o setor do senhor, até agora, que você sentiu? Na verdade, no dia que ela esteve aqui e que eu discursei para ela a convite do governador, perante os empresários, no Centro de Convenções, nesse dia ela chegou muito bem aqui em Alagoas. Até foi bem recepcionada. Foi bem recepcionada. Ela, quando chegou ao Centro de Convenções, fui recepcioná-la lá no reservado da presidência e ela estava muito bem, conheci pessoalmente a presidenta e ela conversou muito bem, estava muito tranquila e muito animada com a situação do país e nos animou. O país era outro ali, Pois é isso que eu estava falando no começo aqui. Naquele momento, estava parecendo que a gente ia ter um entendimento político.
e o que não ocorreu. Então, as perspectivas e o que ela passou para a gente, o que a gente solicitou a ela, de pronto ela discutiu, conversou conosco e chegou a prometer algumas coisas que a gente acreditou que ia ocorrer, como Minha Casa Minha Vida 3, que ia ter recurso, está garantido, e algumas outras coisas para o estado de Alagoas. Mas, com o agravamento da crise, a gente hoje não acredita que venha acontecer mais nada. Esse é o problema. O que é que o pessoal da sua área fala do Brasil para janeiro, por exemplo? Qual é a previsão que eles fazem? Na verdade... Os senhores já contrataram algum vidente, algum astrólogo para poder chegar a essa conclusão? Dia 25, próximo passado, 25 de novembro, nós fizemos a confraternização do Sinduscom e... Daqui de Alagoas? Daqui de Alagoas, não, Sinduscom de Alagoas, junto com a ADEME aqui de Alagoas, que nós caminhamos em conjunto, e trouxemos para Alagoas o economista Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central. E na noite anterior jantei com ele, conversamos, e ele disse: olha, amanhã eu vou dizer o seguinte: feliz 2017. E não era isso. Está esperando isso. Não era isso que eu queria dizer, feliz 2017, mas é isso hoje que a gente pode dizer assim, friamente, feliz 2017. Nós não podemos pensar muito em 2016, podemos pensar assim, voltando, resolvam-se, entendam-se políticos até março. Daí por diante, a gente vê quem é que está comandando o país. É a presidente Dilma, é a presidente Dilma. Siga. É outra pessoa, é outra pessoa. Siga. Dá um norte ao nosso país. Porque do jeito que está, a gente não consegue evoluir. O país não vai sair do canto em janeiro, em fevereiro e março. Pelo contrário, a coisa deve agravar um pouco mais, a crise deve piorar. E com o agravante agora, quer dizer, teve o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, tá? Era 0,25, aumentou para 0,5, sei lá, foi muito pouca coisa, mas isso é significativo, tá? Para o mundo. Isso mostra que o americano está crescendo e crescendo de forma forte, e isso vai puxar o crescimento no mundo todo. E o Brasil está ao contrário, está na contramão da história. Como? Se na hora que o americano cresce, na hora que o americano cai, a gente cai também. Na hora que ele cresce, a gente tem que crescer junto. E não está indo por conta do problema político. O rebaixamento também da dívida do Brasil pela FIT, isso foi muito, muito ruim. É muito ruim para a gente. Então, a gente já estava com a Stanley Poor's, que já tinha rebaixado, agora a FIT. Agora não tem mais problema a Moody's se rebaixar ou não, agora é indiferente para a gente, porque os investidores internacionais, os grandes fundos de investimento, eles obrigam que o Brasil tenha a nota, o grau de investimento de pelo menos duas dessas 3 agências. Ele tem que manter o grau de investimento. Ele perdeu o selo de 2, então, obrigatoriamente, todos esses fundos de pensão, os fundos de investimento e tudo mais, vão ter que vender os seus ativos no Brasil. Isso é uma tristeza para nós, porque vai haver uma evasão de divisas, de recursos mesmo do país. Eu vou querer que o senhor comente também sobre a questão da FIT, como o senhor citou agora, mas também sobre os efeitos da Operação Lava Jato, mas no próximo bloco. Voltamos já. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do 3º filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Neste Natal, o Maceió Shopping vai dar um presente que até Papai Noel queria. A cada R$150 em compras, você concorre a um Super Off-Road. São 2 Jeeps e 2 chances de ganhar.
Natal Off-Road Maceió Shopping. Perto de tudo, perto de você. O Brasil atravessa uma de suas piores crises. Em vez de reclamar, o governo de Alagoas trabalha mais forte. Na segurança, o governo do estado reduziu em 20% os crimes violentos. Despencaram também os números de roubos a coletivos e casas. Na educação, 60% das escolas públicas já têm vídeo monitoramento. Em breve serão 100%. É assim que Alagoas vai vencer a crise. Com iniciativa, transparência e muito trabalho. Fazer o bem é oferecer um novo App Vida a você todos os dias. Por isso, a nossa rede de atendimento não para de crescer. São investimentos constantes em infraestrutura e equipamentos de ponta. Tudo para que serviços exclusivos estejam à sua disposição, como monitoramento do tempo de espera e histórico médico eletrônico. Porque você é o maior bem do App Vida. App Vida faz bem para você. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral, uma lagoa que traz sustento para sua gente. Tapioca quentinha, de 1000 sabores. Aliás, sabores aqui não faltam. É sururu, quebra-queixo e água de coco geladinha. Tem tanta coisa bonita de se ver. A Catedral, as casas antigas de Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Gente de Cruz das Almas, Bebedouro, Fernão Velho, gente de todos os bairros, gente de Maceió. A cidade completa 200 anos, cheia de histórias para contar. E tudo que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos ainda mais dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. Voltamos com análise aqui pela TV Mar, canal 25 na NET, com transmissão simultânea pelo portal gazetaweb.com e pelos dispositivos móveis com iOS e Android. Essa semana estamos entrevistando Alfredo Breda, que é presidente do Sinduscom em Alagoas. Presidente, nós deixamos uma pergunta no ar aqui no bloco anterior, exatamente sobre a questão do rebaixamento da agência FIT. E a agência, ela falou tanto que os dois pontos principais, a incerteza política e também a questão dos problemas da construção civil. Nós temos aí os efeitos da Operação Lava Jato no país, que atingiu exatamente o coração da construção civil no Brasil. Houve até uma reclamação de setores no país, mesmo que discreta, enfim, quanto à questão dos efeitos da Lava Jato. O senhor acha que a Lava Jato ela teve força suficiente para travar, digamos assim, uma parte do país hoje? Isso realmente é responsabilidade direta dos efeitos da Lava Jato? Ou essa indefinição quanto a essas fases que a Lava Jato vem colocando a cada dia ou a cada semana no país? O que ocorre é o seguinte: em relação à FIT, esse rebaixamento da FIT, a gente já sabia que iria ocorrer, causado naturalmente pelo problema econômico do país, político-econômico do país, e pela Operação Lava Jato, que também está puxando esse problema no país. A Petrobras, que era a nossa maior empresa, era uma das maiores empresas do mundo, tá? E com essa situação da Lava Jato, ela reduziu-se a uma empresa
que para o mundo hoje não significa nada. Para nós ela continua sendo importante, precisa ser recuperada. Mas a credibilidade... E que está sendo recuperada a duras penas do povo brasileiro, porque eu digo isso porque o preço do combustível no Brasil, ele hoje, saiu uma reportagem, se eu não me engano, na semana passada, ele é 37% mais caro que o combustível mais caro do mundo. Então, isso aí está ocorrendo no Brasil para tentar recuperar a Petrobras, porque o barril do petróleo está a $40, 40 e pouco dólares, ele chegou a $120, então não justifica nós pagarmos a gasolina mais cara do mundo, tá? Então, esse rebaixamento da FIT é por conta da Petrobras, economia brasileira, problema político. Lava Jato, nós somos totalmente favoráveis à operação, isso aí não se discute. Isso tinha que ser feito, tem que dar moralidade nas contas e nos procedimentos no país. Não se aceita mais corrupção no país, tem que acabar com isso. Nós não aceitamos, o setor produtivo não aceita, a construção civil não aceita, a construção em geral não aceita. Contudo, a operação ela vem se alongando por demais e isso é ruim para o país. Tá? Então, nós já vamos chegar a 2 anos de Operação Lava Jato. Todo mês ou toda semana, a cada 15 dias, tem uma nova fase. Quer dizer, a gente está na 24ª, 23ª fase. E isso não pode continuar. Precisa que... Isso já tem muita coisa no Supremo Federal. Então, precisa que o Supremo Tribunal Federal ele tome a rédea agora da situação nesse momento e comece a julgar quem tem culpa e quem não tem, porque o grande problema da operação é que na hora que ele começa a trabalhar, agente político tem que ir para o Supremo, agente político vai para o Supremo. Então, o Supremo precisa andar com os processos, a Justiça precisa andar e julgar o que aí está. Porque na hora que o Supremo, a Justiça julgar e resolver o que aí está, pronto, está esclarecido, para-se com esse problema da Operação Lava Jato e o país tem que seguir. Agora, o que a gente não pode é todo dia ter uma nova operação e a gente esperando aqui que acabe isso, tem que encerrar, tem que achar quem são os culpados. Julga e condena os culpados. Quem não for culpado é absolvido e acabou. Precisa ser resolvido. A Lava Jato prova que o judiciário brasileiro ele pode ser mais acelerado ou ele é só acelerado porque existe exatamente a pressão dos setores produtivos diretamente ligados ao mercado? Não. Na verdade, o judiciário, ele vem acelerando de forma sistemática os processos. A criação do CNJ, ela foi muito positiva para o país. Então, hoje o CNJ ele é atuante, a gente acompanha algumas ações do CNJ e ele é muito atuante no país. E isso foi muito positivo para o país. Como foi a lei de responsabilidade fiscal, a criação do CNJ foi positiva para o judiciário. Então, hoje os magistrados, eles estão sendo mais céleres no processo. E isso está sendo muito importante para o país. Mas aí a gente percebe que há uma clara diferença hoje que a Lava Jato colocou em relação à forma como os processos tramitam de uma maneira muito mais acelerada. E não por acaso nós temos aí empresas que são diretamente envolvidas, no caso com grandes fortunas do país, tanto as pessoas que aparecem na cabeça dessas empresas, como também o que as empresas em si movimentam. O senhor não percebe que a economia de mercado ela acabou pressionando o judiciário brasileiro a tomar uma atitude diferenciada em relação a si mesmo, menos burocracia, mais processos acelerados, mais justiça, enfim, que é um clamor nacional? Sim, não tenha dúvida. Ela pressiona para que as coisas fiquem mais claras, mais céleres, mais rápidas e mais simples para se resolver. Não se complique tanto para que não se esconda, porque hoje o que é que ocorre? O que é que estava ocorrendo, né? Com essas grandes empresas, então se complicava muito o modo de trabalhar para beneficiar grandes grupos. E aí o que ocorreu é resultado aí da Lava Jato. Tem pessoas, grandes fortunas e pessoas importantes presas e precisa ser definido se são culpadas ou não. Eu não julgo, eu não tenho como julgar, eu preciso só que nós
nós clamamos por justiça e que, se é culpado, fica preso. Se não é, tem que ser absolvido. É isso que eu penso. Essas empresas, antes da Lava Jato, presidente, o senhor também é dono de uma empresa aqui em Alagoas, era perceptível que as regras do mercado na hora da concorrência, elas eram desiguais? Era evidente isso ou não? Ou isso ficou mais claro com a Lava Jato? Aqui em Alagoas não, pelo seguinte, aqui em Alagoas você tem empresas de vários tamanhos. Então, você pega uma grande obra, uma obra que exige um capital, quer dizer... Canal do Sertão, por exemplo, tem a OAS, são 3 fases, mas cada fase daquela, cada etapa daquela era cerca de 400 milhões. Então, aqui em Alagoas... Ninguém teria tecnologia para isso. Nós temos empresas que têm capacidade de absorver obras de 100 milhões, 200 milhões, a gente consegue até 400 milhões, já é um pouco mais pesado. Segundo, precisa de um acervo técnico, de uma capacidade técnica operacional também, né? Um pouco maior, que aí essas grandes empresas realmente se desenvolveram de forma diferenciada. Então, a gente tem que tirar o chapéu, porque essas grandes empresas, elas são empresas realmente capacitadas e capazes de fazer essas grandes obras, tá? Então, não dá para se falar. E nacionalmente, era desigual, era perceptível, pelo que o senhor conversa também com integrantes no caso do seu sindicato, enfim, nacionalmente? A situação, ela se equivale, porque as grandes empresas são grandes empresas nacionais. Então, você tem uma gama de grandes empresas que são essas aí que estão expostas já pela Lava Jato. Então, eram grandes empresas que tiveram problemas. Uma ou outra que não teve problema que vai escapar dessa situação. Mas não quer dizer que o processo licitatório ele tenha sido fraudulento ou que tenha sido direcionado. Isso aí eu não posso afirmar. A gente precisa ter mais informações da justiça, apesar de estar... não, isso acontece, há um indício, mas a gente precisa ter realmente isso de forma mais firme, sabe, Odilon? Construtora e financiamento de campanha no Brasil sempre andaram juntos. 2016, como é que fica, depois da Lava Jato? Está proibido, né? 2016 não se permite mais doação. Está proibido, mas tem financiamento, tem um financiamento individual, né? Você não permite a empresa, mas permite o dono da empresa. Mas a pessoa física, quem fazia a doação, e se você pegar a lista do TRE aí, o TSE e tudo mais, são as empresas. Raramente você tem pessoa física. E o limite da pessoa física é bem diferente da empresa. Então, eu acredito que isso foi muito positivo, foi uma decisão sábia. Foi Congresso, governo e tudo mais, então foi uma decisão sábia. Sábia para quem? Para todos nós, para toda a sociedade, porque você vai igualar os candidatos, você vai diminuir o poder econômico. Então, o que é que ocorre? Numa eleição, o poder econômico sempre falou mais alto. Não para a gente que é classe média, que vive aqui em Maceió e tudo mais, a gente vota com consciência. Mas existem locais onde as pessoas não são muito bem esclarecidas e que votam com o poder econômico. Então, isso para nós, para a sociedade, foi acertado, foi muito bom, muito positivo. A Lava Jato mostrou o seguinte, que havia sempre acordos prévios para que as licitações pudessem ser direcionadas, o que acabava facilitando a ação de algumas dessas empresas, e aí se envolvia Petrobras, enfim, todo esse ritmo. Alguns relatórios também da Controladoria Geral da União, pelo menos quando se fala de Alagoas, eles mostravam muito essa conexão das empresas diretamente com as campanhas e o pós-campanha com o envolvimento das empresas nas obras públicas. O senhor acha que depois da mudança dessa regra que houve da reforma política, isso vai inviabilizar, isso vai diminuir, isso vai extinguir, isso vai ser mascarado? Como é que vai ficar isso? Eu acho que vai extinguir. A Lava Jato, ela mostrou que tinha algumas irregularidades, mas que as doações eram feitas de forma regular, isso aí não era irregular, era regular, mas que tinha um encaminhamento dado por
pelo cara ter ganho uma obra, uma empresa ter ganho uma obra qualquer. Mas isso vai mudar, isso acabou. Na verdade, a partir do ano que vem, a eleição vai ser uma eleição mais magra. Exatamente, mais limpa, mais tranquila. A pessoa que for se eleger, vai se eleger ali com o povo, com o voto, mostrando as ideias e o que vai poder fazer. Então, eu acho que isso vai mudar muito, foi muito importante para o país. Isso é um alívio para vocês? É um alívio para toda a sociedade, não é para a gente particularmente, não. Pela pressão que você sofreu antes, enfim. Na verdade não, para a gente aqui, como eu já disse, aqui em Alagoas, a gente não sofria essa pressão. Essa pressão era mais nacional. Grandes empresas, mais nacional. Aqui em Alagoas a coisa é mais tranquila, não tinha esse tipo de problema. Alagoas foi o estado mais beneficiado pelo Minha Casa Minha Vida. De 2009 a 2014, o senhor aí acabou adiantando, foram 115 mil casas construídas, e os números superam, inclusive, a questão dos investimentos que existiram da agropecuária em Alagoas. Nós temos condições de ter um novo boom imobiliário como no início da década passada? Não, na verdade... Aquele período passou, virou história. Claro, na verdade isso é um outro momento. Em 2009, quando iniciou-se o programa Minha Casa Minha Vida, nós tínhamos um déficit habitacional muito grande aqui em Alagoas, no Brasil todo. No decorrer do programa, que foi o grande propulsor do mercado imobiliário dos últimos 5 anos, até 2014, vamos dizer assim, que 2015 já não refletiu, nós dobramos o número de empregados, nós diminuímos em cerca de 50% a defasagem por habitação, o déficit habitacional. Então, ele foi o grande propulsor de Alagoas. Para Alagoas, 115 mil unidades do programa Minha Casa Minha Vida é algo assim, voltar a dizer, nunca aconteceu, nunca antes. Olha, o déficit habitacional era de 100 mil casas, né? Assim, a gente sempre carregava, pelo menos na imprensa, não é bem assim. Na verdade, a gente tem que observar que as pessoas continuam nascendo, continuam crescendo, continuam casando, continuam ingressando no mercado de trabalho, né? Continuam divorciando. Então, o cara divorcia, tem que ir para uma casa, a mulher vai... Então, vai depender muito. Hoje em dia, antigamente, o camarada saía da casa, o homem saía, deixava a mulher. Agora, a mulher está igual ao homem, a mulher às vezes deixa o homem e sai para comprar uma casa. Não é mais o tempo da vovó, constrói a casa no fundo do quintal. A mulher é igual ao homem, todos trabalham, todos têm condição de trabalhar. Agora, é importante, no Minha Casa Minha Vida, principalmente nesse faixa 1, que é as casas até 60 mil unidades, que são aquelas que o governo passa para baixa renda, as casas são em nome das esposas, não é em nome do marido, não, é em nome da mulher. Então, isso foi uma decisão tomada pelo governo, que a mulher é quem fica com os filhos e tudo mais. Às vezes o marido abandona a mulher e botava a mulher para fora de casa. Agora vai não. A mulher é a dona da casa. Isso é interessante, foi muito bom para o programa. A gente teve no Brasil um salto de 9 mil para 38 mil trabalhadores com carteira assinada, graças exatamente a esse boom. Isso representava hoje, no caso, pelos números aí do mercado de trabalho, nós tínhamos aí 13% do PIB brasileiro só na construção civil. Números de Alagoas, por exemplo, agora, com toda essa mudança do cenário, nós tivemos uma perda de quantos postos de trabalho? Hoje o nosso PIB, a construção civil, ela representa quanto? É mais ou menos essa média, 13% como nacional, enfim. Traça um raio-x, presidente, do nosso cenário local. Vamos lá, vamos começar pelo desemprego, né? Em 2012, a construção civil aqui em Alagoas tinha cerca de 36 mil empregos diretos. 36 mil empregos diretos, eles equivalem a cada um emprego direto, são 2 indiretos, equivalem a cerca de 100 mil empregos indiretos, pouco mais de 100 mil empregos indiretos, diretos e indiretos. Bom, no final já de 2014, vamos ver, agora 2015, nós estamos hoje com cerca de 18 mil empregos. Então, nós reduzimos em 50% o número de empregos aqui em Alagoas. 50%, metade do... Então, tínhamos 100 mil, então vira 50 mil. Então, isso é muito triste para nós que fazemos a construção, a gente ter
prima pelo emprego, nós brigamos para que as pessoas estejam empregadas trabalhando, porque isso gera recurso e movimenta o comércio e a economia alagoana. Mas, infelizmente, foi reduzido de 50%. Isso da mesma forma ocorreu no Brasil, e no Brasil, você já falou inicialmente, nós perdemos nos últimos anos, cerca de 500 mil postos de trabalho na construção civil. Então, são 516 mil, se eu não me engano, este ano, quer dizer, até o final deste ano. Então, essa perda de postos de trabalho, para nós, é triste. Mas paciência, a gente está trabalhando para tentar recuperar isso. Perda em dinheiro, o senhor já fez a contabilidade? Não, eu não tenho esse volume em dinheiro, eu não tenho. Mas há pelo menos uma porcentagem, mesmo conservadora, de vocês quanto a isso? O que é que ocorre? 50% dos postos de trabalho foram perdidos. Então, a gente já entende que aí você tem 13º agora, então menos 50% na construção civil, metade das pessoas que trabalhavam já não recebem. Nós diminuímos esse ano o número de lançamentos aqui em Maceió substancialmente. O número exato ainda a gente não fechou, mas nós vamos fechar até o final do ano, mas nós lançamos 20% do que lançaríamos. Várias empresas não lançaram nada esse ano. Tem obras em construção, estão mantendo as obras para ser entregues já no ano que vem, no outro ano, mas não lançaram novos empreendimentos. Tem empreendimentos com alvará, tudo liberado, obra, mas não lançou, resolveu não lançar. Então, isso também reflete, o trabalhador é demitido, acaba uma obra, acabei essa minha obra. Esse trabalhador ele seria relocado para essa outra obra que estaria na fase de eles entrarem. Então, esse trabalhador é demitido porque não tem uma outra obra para ele trabalhar. Sendo que nós fizemos isso aqui com responsabilidade, porque não adiantava a gente colocar no mercado mais imóveis se a gente não tinha como manter. Exatamente, então não tinha essa possibilidade. Apesar de que aqui em Alagoas hoje os estoques em Maceió não são tão grandes. Tá? A gente tem algum estoque, mas não são tão grandes. E vai ocorrer um aumento nos preços de imóveis no ano que vem. Isso vai ocorrer fatalmente. Presidente, nós vamos encerrar o programa, mas antes de encerrar, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é importante. Quantas construtoras nós temos em Alagoas hoje e quantas estão em situação de falência? Ou insolvência? A gente vê o número de construtoras pela contribuição sindical que vai ocorrer agora em janeiro, que é a contribuição sindical obrigatória e que é paga ao Sindicato da Construção. Isso é obrigatório. E no levantamento que a gente tem pelo sistema, são cerca de 1.400. Construtoras em Alagoas? Construtoras em Alagoas. Quantas em situação de falência? De falência, eu não tenho o número de falência. Realmente, eu não levantei isso. A gente precisa levantar. Eu vou levantar em janeiro e encaminho para vocês. Mas o senhor extraoficialmente já deve ter algum... Não. Na verdade, a gente tem alguma coisa em recuperação judicial, alguma construtora. Tem uma porcentagem, aqui. Presidente? É muito pouco. Na verdade, em recuperação. Porque é o que eu já disse inicialmente. Nós tivemos a responsabilidade de evitar novos lançamentos. A gente não fazendo novos lançamentos, novos investimentos, a gente não tem que gastar. Consequentemente, a gente mantém o que está fazendo e evita esse problema de falência ou recuperação judicial. Mensagem para o alagoano em 2016 é de... Acreditem no Brasil. Eu acredito no Brasil. Eu não deixei de acreditar. Eu digo feliz 2017 por conta de Gustavo Loyola, mas eu acredito ainda em 2016. Acredito no entendimento político em março e a partir daí a gente vai ter um rumo. Vai se estabilizar em 2016 e vamos crescer em 2017, porque o mundo está crescendo e o Brasil é muito forte e muito grande. Sem Dilma. Eu não sei, aí o que acontecer vai acontecer. Eu torço por nós, pelo Brasil. Presidente, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Agradecemos a você também, telespectador. Lembrando que em instantes o programa Análise vai estar disponível no YouTube e também durante toda a programação da TV Mar você vai poder assistir a reprise do nosso programa e também a reprise dos outros programas aqui da nossa programação. Também você pode assistir a TV Mar pelo portal gazetaweb.com. Lá você tem o link da TV Mar e pode aí fazer as suas críticas e as suas sugestões e também acompanhando o dia a dia aqui da nossa televisão. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e nós voltamos na próxima semana. Até lá.